Olá, eu sou a professora Josicleia Gomes Nunes Rodrigues. Eu sou o acadêmico Frederico Rodrigues. Nós vamos trazer um pouquinho um assunto atual, que é o nosso tema de discussão, Aprendendo com Likes, conexões criativas entre matemática e arte nas redes sociais. Eu sou licenciada em artes visuais, também sou pedagoga, tenho especialização em arteterapia, educação profissional e tecnológica e também psicopedagogia institucional e clínica. Atualmente estou cursando a licenciatura em letras, também as especializações em atendimento educacional especializado, formação de professores de arte para uma escola das adolescências. Também curso mestrado em tecnologias emergentes da educação. Bom, sou formado em recursos humanos, atualmente curso licenciatura em matemática e estou me especializando em gestão escolar. Bem, eu como professora já atuante, Frederico como alguém que pretende se inserir, no ambiente educacional, vamos compartilhar saberes e ideias que podem agregar num processo de ensino interdisciplinar. Bom, nossa introdução. A crescente presença das redes sociais no cotidiano dos jovens tem influenciado não apenas a sua forma de interação, mas também a sua forma de aprender. Nesta conversa, propomos refletir sobre como a matemática e a arte podem estabelecer conexões criativas no ambiente digital, utilizando plataformas como Instagram, TikTok, entre outros. Ao compreender essa relação, a gente busca ampliar as possibilidades pedagógicas, aproximando os conteúdos escolares da realidade dos estudantes, promovendo uma aprendizagem mais significativa, estética e interdisciplinar. As redes sociais são foco de estudo dos alunos, eles assim distraem muito com essa questão. Sabendo que é um assunto que eles têm conhecimento, que eles gostam, que eles estão engajados, a nossa proposta é trazer essas redes como um conteúdo de aproximação nos anos finais do ensino fundamental. Nossos objetivos: exemplificar como os conceitos de arte podem contribuir para aumentar o seu engajamento nas redes sociais, mostrar como os conteúdos digitais podem ser analisados com base em cálculos de algoritmos e explorar o vínculo entre a arte, a matemática e redes sociais. Então, por que unir a matemática e a arte? Fica essa questão, já que são disciplinas de áreas diferentes. A matemática vai da área das exatas, já a arte, do campo das linguagens. Porém, todas as representações da matemática no que tange, os símbolos, são também representados na arte, isso compõe o campo das artes visuais. Essa associação ela faz parte de uma união lógica e estética, promovendo a criatividade, a visualização de dados e uma compreensão mais intuitiva, mostrando que as disciplinas podem se integrar e colaborar entre si. Entre outras coisas, nas redes sociais também é utilizado conceitos artísticos para se alcançar engajamento, enfim, como dança, teatro, são conceitos da arte que são utilizados nas redes sociais. E no caso das empresas, ou digitais influencers, eles utilizam os cálculos matemáticos para aumentar esse engajamento, aumentar a interação dos seus seguidores e também alcançar novos seguidores. Daí surgiu a união perfeita entre matemática e arte que a gente vai abordar nesse tema. Aqui só um panorama atual das redes sociais hoje. O Instagram hoje possui atualmente cerca de 2 bilhões de usuários. O TikTok está ali entre 1,6 bilhão e o YouTube com 2,5 bilhão. Cabe destacar também que hoje entre os jovens, 88% dos jovens usam as redes sociais como principal fonte de informação. Então acaba sendo muito comum o jovem passar muito tempo nas redes sociais e, consequentemente, ele procura tirar as dúvidas que ele tem em sala de aula, então, principalmente na matemática, que é um conteúdo um pouco mais complexo, o aluno ele vai para o YouTube, ele vê aulas, cortes, reels ali, coisas rápidas onde ele pode tirar o conteúdo ali de forma resumida. Caso ele tenha alguma dúvida, ele pode acessar uma videoaula completa, que também tem milhares disponíveis no YouTube. Sim, hoje as redes sociais elas estão muito conectadas com as informações em tempo real. Todas as vezes, que pelo menos no nosso cotidiano, de buscar uma informação, o primeiro buscador
a rede social, é Instagram, TikTok, YouTube, e acaba que os jornais, os canais oficiais são consultados só posteriormente, porque essas redes, elas dão um acesso mais simples, mais dinâmico a informações que julgam-se necessárias no momento, né? Então, abordar as redes sociais como foco de pesquisa na escola é muito interessante no sentido de que, além de promover o engajamento, mostra também como acontece isso na prática. Bom, aqui alguns conceitos-chave sobre as redes sociais de como funcionam os bastidores. Os principais são algoritmo, engajamento e o alcance que essas publicações têm. O que é o algoritmo? O algoritmo são um conjunto de regras e códigos baseados no comportamento e na interação que se define o que será mostrado para o usuário. Ou seja, a intenção das redes sociais é que as pessoas passem o mais tempo possível e interajam naquele ambiente o máximo possível. E essas interações, elas geram likes, elas geram cliques, compartilhamentos, o que, por consequência, gera engajamento e remuneração para as empresas ou para digitais influencers. No nosso contexto, os alunos da educação básica, também do ensino médio, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, eles se espelham muito na vida dos influencers, né? Buscando ter um padrão comum. Sonham em ser influencers, então é basicamente um assunto assim fundamental a ser trabalhado. Bom, aqui alguns dados sobre um dos principais sobre que interessam bastante os alunos aí é a vida útil de uma postagem, ou seja, se você postar um Reels, um Stories ou alguma coisa no seu feed ali, em cada rede social tem um parâmetro diferente, uma quantidade de tempo diferente, aquela publicação se torna relevante naquele exemplo. Então, nós temos aqui Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Assim. Bom, aqui alguns dados. A matemática, ela é uma disciplina complicada de se apresentar em sala de aula. Ela é muito monótona, muito chata, e os alunos acabam perdendo muito o interesse no processo de aprendizagem. Porém, entretanto, como minha colega mencionou, hoje o sonho de muitos jovens ali são você se tornar um digital influencer, ou seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube. Eles querem eles querem isso se tornou um novo sonho deles. Porém, a parte estética, que é a parte que é a visual que a gente mais tem acesso, ela é muito explorada. Porém, em contrapartida, a parte externa, a parte ali onde fica nos bastidores, ela é pouco explorada. E é justamente onde a matemática brilha dentro das redes sociais. Aqui eu trouxe alguns exemplos sobre interpretações de gráficos e dados que estão presentes na parte de quem trabalha dia a dia como redes sociais. São dados importantes que a gente pode utilizar para a sala de aula, para trazer e chamar a atenção do aluno para aquele conteúdo. Então, nós temos aqui, gráficos de pista, gráficos cartesianos, dados como crescimento de seguidores, impressões, alcance, taxa de engajamento que aquela determinada publicação teve. Temos ali o perfil de quem acessou. Então, aqui nós temos exemplo aqui, de que tipo de público que interagiu com aquela publicação específica. Então, nós temos tanto o sexo, como no caso masculino, feminino, tem uma quantidade de seguidores, o dia que aquele seguidor mais interagiu com aquela publicação, ou a hora que ele estava mais disponível. Tudo isso são dados que a gente pode quantificar na aula no dia a dia e trazer para a sala de aula. O que vai trazer a atenção do aluno, porque é algo de interesse dele sobre redes sociais, e a gente pode anexar o nosso conteúdo diário da sala de aula. Aqui nós temos outros dados também, que cabe localização, faixa etária, país, a quantidade de seguidores que aumentou naquele período ou que ele perdeu naquele período. Não, sem contar que se ele quiser impulsionar a rede social dele, ele pode fazer, né, um anúncio pago, né, que vai girar em torno de uma determinada localização e acompanhar se isso está ocorrendo mesmo de fato ou não. É interessante trabalhar isso em sala de aula, postagens dos próprios alunos, para eles verificarem quem eles querem atingir, como, com o que, e, né, se o caminho que eles estão seguindo está correto. Algo mais? Bom, aqui temos um cálculo básico de como funciona a taxa de engajamento. É um conteúdo que os alunos mais têm interesse sobre, né, a quantidade de pessoas que entram na foto dele, no vídeo dele, que assistem, que comentam, que curte, que compartilha. E aqui é o cálculo de como isso funciona para a rede social. Então, o engajamento ele é o cálculo dividido do total de interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, etc., naquela publicação específica, pelo alcance ou número de seguidores que é multiplicado por 100. Ou seja, então fica engajamento é igual a interação dividido por alcance
multiplicado por 100. E a fórmula é essa aqui, I sobre A dividido por 100. E aqui nós temos um exemplo clássico de como isso pode ser abordado em sala de aula, e trazer para o conteúdo do dia a dia. Então, um exemplo de cálculo. Se uma determinada postagem teve 200 interações entre curtidas, comentários, etc., e um alcance de 8.000 pessoas, qual foi a taxa de engajamento dessa publicação? Então, nós temos aqui a fórmula, E é igual a I sobre A vezes 100. Então, E é igual a 200 interações, para 8.000 pessoas que foram alcançadas pela publicação, multiplicado por C. Então, E é igual a 0,025 vezes 100. Então, ou seja, a taxa de engajamento desse aluno dessa publicação foi de apenas 2,5%. Ou seja, ele precisa muito melhorar. Então, aí a gente entra em questões de arte, onde descobrir por que aquela publicação não teve tanto engajamento, o vídeo não ficou legal, a cor não está legal, o ângulo que foi tirado daquela foto, ou a técnica de arte que foi utilizada. Ele pode estudar isso daí, voltar, fazer essa publicação e recalcular de novo a taxa de engajamento dele. E também a questão da seleção do público, Talvez aquele público não foi, que foi atingido, não era o público esperado, enfim. Aqui nós temos outros exemplos de planejamento matemático, como se pode utilizar em sala de aula, dados que você pode trazer. Então aqui, costumamos dar algumas publicações. Então, qual foi a frequência melhor de postagens no ano de 2025? São dados que você pode trazer para a sala de aula e trabalhar também junto com os alunos. Então, o que ele precisa fazer para crescer? O perfil dele, então, quantidade de publicações na segunda-feira, terça-feira e assim durante as 5 semanas. E quantos posts ele tem que fazer ao longo daquele período para que o Instagram dele cresça. Então, tá tudo certinho, 12 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, como ele nichar, que tipo de horário ele deve publicar. Tudo são dados que a gente pode trazer e aplicar na disciplina de matemática, junto com algumas atividades que o aluno vai se sentir incluído no processo e aprender mais. Um protagonista, As metodologias ativas, elas buscam desenvolver o protagonismo estudantil. Então, ele mesmo seria o foco da própria pesquisa nesse sentido aí. Aqui nós temos algumas aplicações na aula de matemática entre redes sociais e o conteúdo presente na nossa grade curricular. Então, em relação a planejamento de postagens, crescimento de seguidores, a gente pode abordar como organização temporal, estimativas, progressões de tabelas. Tópicos como transformações geométricas, translatação de rotação, reflexão e aplicação, a gente pode trazer para filtros e efeitos visuais ali que o aluno tem nas próprias publicações dele. Aulas como estatística, porcentagem média, leitura e interpretação de gráficos, a gente pode pegar dados como engajamento, outras métricas de rede social. Nas questões de funções, sequências e lógicas matemáticas, são um conteúdo ali bem extenso, os alunos acabam se perdendo ao longo das explicações, a gente pode trabalhar sobre os algoritmos e as recomendações de conteúdo, como o aluno pode estruturar, baseado tudo dentro da atividade. Legal. E aí, como seria a questão artística nesse conceito? Os vídeos que são colocados na rede social, de forma geral, eles não trazem uma estética muito diferente, muito inovadora. Mas, no campo de quem quer se destacar, isso é muito necessário, já que a rede ela é superfaturada de pessoas, Tem pessoas de diversas localidades, diversas redes, então quem quer se destacar realmente tem que trabalhar os conceitos artísticos para fazer a diferença. Então, no sentido da estética e composição visual, podem ser trabalhados aspectos como equilíbrio, contraste, harmonia, proporção e simetria, de forma que o vídeo não fique muito carregado e seja atrativo para os conteúdos, Pode ser utilizado o uso de cores, a teoria das cores é muito válida, especialmente no que se refere à psicologia, porque depende do estado emocional da pessoa, ela vai se interessar pelo vídeo ou não. É um exemplo assim, se a pessoa está em um estado triste, ela vai se interessar por vídeos tristes. Então, se ela utilizar um tom de preto, de tom de azul, escuro, enfim, tende-se a atingir mais as pessoas que estão sentindo essa vibe de tristeza. Agora, se ela quer atingir as pessoas que estão mais alegres, mais tranquilas, enfim, ela pode utilizar vídeos mais alegres, ela pode utilizar cores mais influentes, o colorido, enfim, que chama a atenção. Vai depender, é claro, do conteúdo que o aluno vai apresentar. Tem-se aí a expressividade na dança, na performance, o TikTok, o Instagram, eles são muito famosos nesse sentido, de que os alunos gostam. Agora, pouco vi uma postagem de uma aluna mesmo fazendo a dancinha.
E é um tipo de vídeo que ainda chama muita atenção e pode ser explorado nessas aulas também. Explora a linguagem corporal, o ritmo, o movimento, a improvisação, também que faz parte dos campos artísticos, assim como a sua própria identidade cultural. Esse aluno pode escolher apontar características da sua região, fazer algo diferente, né? Pode trabalhar aí a edição de imagens e vídeos por meio da composição, do enquadramento, do recorte, né? Nas aulas de arte é interessante que se trabalhe essas questões de vídeo, porque os alunos não têm essa noção de que os ângulos, né, que só devem ser desenvolvidos, mergulho, contra mergulho, enquadramento, enfim. Né? E por fim, produções criativas para as redes sociais. Desafios podem ser realizados nesse sentido, né? Por meio do design gráfico e assim também elementos visuais de impacto. Interessante. Tendências digitais. Aí temos ali a questão de estilos de conteúdo que conectam a educação à juventude. O que a gente pode abordar nesses princípios? Desafios e trends de dança, conteúdos humorísticos, transformações e... Meu inglês é horrível. Glow up. Conteúdos educativos, informativos e o estilo de vida e a rotina diária. Todos são tópicos que são bem altos hoje nas redes sociais e os alunos podem aplicar isso daí. Sim, eles podem escolher, né? Porque nem sempre todos vão se identificar com uma dancinha, mas se identifica com o estilo mais humorístico, o estilo de vida. Tem aquela questão de passeio de bicicleta, né? De esportes, enfim. O aluno ele precisa sentir esse protagonismo, mostrar a vida dele. Cabe a nós, docentes, né, abrir essas possibilidades, mostrar, né, o tipo de vídeo que está em alta para que eles possam definir o que vão fazer. Bom, nessa parte de definir o vídeo que ele vai fazer, ele pode utilizar aquelas métricas que a gente abordou lá atrás, como a faixa etária que as pessoas que curtiram aquela publicação, ou a localidade, ou o seu tipo de sexo. Então, por exemplo, se é uma pessoa mais idosa, ela vai gostar de vídeos mais calmos, mais tranquilos. Se é um jovem, uma pessoa mais enérgica, então ele vai gostar de vídeos mais movimentados, então danças, ambientes ali turísticos, ou área mais voltada para a natureza, ou tecnologia também. Então, dentro desses conteúdos e postagens, lá ele pode ver as métricas e falar, esse conteúdo é determinada dancinha, qual foi o público que mais me atingiu? Então, ou seja, dou um exemplo, foram pessoas até 17 anos, ou seja, então, se ele quiser crescer a rede social dele, possivelmente se tornar profissional, ele sabe que se ele quiser impulsionar aquela publicação, ele tem que pegar aquela faixa etária específica de idade para ele vai ter mais alcance e mais cliques nesse postagem. E também podem compartilhar conteúdos aprendidos na disciplina de matemática, na disciplina de arte também. Tem uma variedade muito grande que eles podem explorar. Porque cada pessoa ela vai gostar de um gênero diferente, o que vai garantir aí uma pluralidade bem interessante. E algumas ferramentas gratuitas podem ser utilizadas nesse sentido. O Canva é uma delas, é uma ferramenta que pode ser explorada de várias formas, né, para criar designs, apresentações, enfim. O CapCut, que é um aplicativo bem famoso no meio dos jovens, porque ele dá muitas possibilidades na sua versão gratuita, assim como o InShot. O Google Forms pode ser utilizado nessas aulas também para fazer simulados, né? Porque ainda precisamos lembrar que as aulas vão ficar mais divertidas, mais dinâmicas, mas o conteúdo estará sendo aplicado, né? Então, é de dispensável, discutível importância que seja trabalhada atividades extras, algo mais dinâmico, que o aluno não se prenda somente a copiar exercícios, mas responder de uma maneira mais, né, dinâmica no seu tempo. A parte do Meta Business, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma publicação real, ou seja, da conta do professor ou de algum aluno, e olhar todas as métricas que estão dentro da sala de aula, ou seja, vamos ter dados reais ali em tempo real do que está acontecendo. E entre os alunos, você pode fazer um Google Forms ali com vários questionamentos, vários tópicos, então eles vão trazer ideias de como fazer aquela publicação melhor. Melhorar, né? E pode também ser realizados desafios de engajamento, no sentido assim, quem está alcançando mais, o que o fulano tem que fazer, construir rankings, que é bem essa disputa, por mais que o ambiente escolar às vezes tente bloquear um pouquinho a questão de construção de disputas, é algo que dá uma motivação saudável, né? Motiva os alunos, né? Bastante. Vamos lá, então a gente vai apresentar um exemplo de atividade em sala de aulas. Vamos lá. Atividades. Selecionar vídeos populares nas redes sociais, como danças, tutoriais ou vídeos de humor, e analisar
quê? O número de curtidas, o número de comentários, o tempo de visualização, tudo isso que a gente pode abordar na aula de matemática. Fazer um compilado com todos esses dados, você pode fazer tabelas, pode fazer planilhas, analisar esses dados da melhor forma possível, levando os alunos a fazer essa coleta de dados. Na disciplina de arte, podem ser explorados, né, nesse sentido, as cores, o movimento, os planos, né, e também os ritmos, né, são todos conteúdos de arte bem importantes para entender o próprio processo de cultura. Nesse sentido, os conteúdos envolvidos, né, nessa aula interdisciplinar seriam gráficos, estatísticas, tempo, enquadramento, edição e também as cores. Bom, o produto final dessa interação é um relatório visual ou apresentação em grupo, com os dados analisados e comentários sobre os elementos visuais e matemáticos encontrados nesse vídeo. Uhum. O ritmo e o tempo dos vídeos também é algo muito interessante que deve ser colocado em pauta, porque uma duração ideal de um vídeo hoje é entre 15 e 30 segundos. A nossa geração atual, ela não tem essa paciência que tivemos no passado em esperar para que uma informação aconteça. Então, é necessário um gancho nos 3 primeiros segundos que faça com que as pessoas vejam esse vídeo, né? Trago um exemplo aqui, né, de uma frase de impacto que traz esse engajamento. Você sabia que essa fórmula pode salvar seu tempo? Que já a pessoa que não sabe, né, que quer aprender algo diferente sempre, né, e se é algo tão útil, né, que é para salvar o tempo, naturalmente as pessoas vão ficar no vídeo e vai trazer aí uma proposta mais engajada para os estudantes. Bom, aqui estamos na etapa de produção. Como que funciona esse sistema? Primeiro passo, vamos planejar, né? Iniciamos com planejamento, coleta de dados, tudo certinho. Aí formulou todos os dados, tudo que você quer fazer, planejar, aí você vai para a parte de criação. Aí você cria essa estrutura, faz tudo certinho. Aí a segunda parte é para a parte de arte. Que é editar esses vídeos, né? Incluir, recortar também, porque nem sempre aquilo que é produzido vai ser proveitoso no vídeo, enfim. E fazer a publicação que vai culminar nas atividades desenvolvidas. Aqui umas dicas para a sala de aula. Vamos a aplicações práticas com os alunos, isso aqui, trazer os alunos como protagonistas para essa interação de aula, onde deixa de ficar só parado, só o professor falando, ou seja, você pode fazer, dar todo o processo para eles, coleta de dados dos alunos que fazem, análise de dados, o filtro dela, os cálculos, tudo os alunos fazem esse processo. Que faz parte das metodologias ativas, né? Que os alunos são colocados como protagonistas, assim. Pode ser utilizada a gamificação, pode ser utilizada a aprendizagem baseada em projetos, em problemas, né? A sala de aula invertida, que o aluno traz as informações para a sala de aula depois, é assim, algo bem interessante. Podem ser promovidos os desafios para engajamento do conteúdo artístico e matemático, os alunos explicando aquilo que ele aprende em sala de aula, e também a produção de conteúdo educativo, que hoje está bem em alta. Conteúdos curtos, né, e diretos, dinâmicos, que já abordam de uma maneira breve e concisa determinado assunto. Encerrando por aqui, né? Matemática e arte, 2 caminhos para a criatividade e o raciocínio. Criar também é resolver problemas. Calcular é também imaginar. Então, nós temos ali as redes sociais, pode ensinar, pode inspirar, pode conectar. Likes não são apenas números, também são um ponto de partida para um processo de aprendizado melhor. A interdisciplinaridade vai aproximar a escola, a vida cultural e também a digital. Bom, educar na era digital você tem que modificar. Então, entramos no processo de explorar novas linguagens, novos formatos. Quando o ensino se dialoga entre o aluno e a realidade que ele vive, o ensino deixa de ser robótico e passa a se transformar. Isso. E agradecer, né, a oportunidade de participar do terceiro Conec e deixar uma frase de impacto, né, que foi uma das bem interessantes que nós achamos nesse sentido de que a criatividade é a chave para promover a inovação e a tecnologia nos ajuda a concretizá-la. Professores, não tenham medo de utilizar as tecnologias, as redes sociais ao favor da aprendizagem. Cabe a nós, né, buscar os meios que vão, né, motivar os nossos alunos a participar do processo de ensino e aprendizagem de uma forma eficaz. Muito obrigado pela oportunidade de participar do terceiro Connect. É isso? Então, até a próxima. Até. Tchau, tchau.